Mas quando voltaram para São Paulo, alguém não estava nada feliz com essa proximidade crescente entre Henrique e Juliana. Amanda Coutinho tinha visto os vídeos viralizando nas redes sociais. A babá humilde sendo chamada de heroína. Os comentários elogiando a coragem dela. E pior ainda, os comentários criticando Amanda por ter ficado paralisada enquanto o filho sufocava. A humilhação pública era insuportável para alguém obcecada com aparências como ela. Nos dias que se seguiram, algo mudou completamente na dinâmica. Henrique passou a convidar Juliana para jantar com ele e Theo. Conversas que antes eram apenas profissionais, agora incluíam risos, histórias pessoais, confidências. Theo percebia e amava aquilo. Chegou até a perguntar uma noite: "Ju, por que você não mora aqui com a gente para sempre?" Juliana ficou sem resposta. Olhou para Henrique buscando ajuda. Ele apenas sorriu de forma calorosa, mas não disse nada também. O silêncio falou muito mais alto que qualquer palavra. Qual foi a parte dessa história que mais te emocionou até agora? Deixe um comentário. Sua opinião é importante para nós. Aproveita e já clica no botão de gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas quando voltaram para São Paulo, alguém não estava nada feliz com essa proximidade crescente. Amanda Coutinho observava tudo de longe com uma raiva que crescia a cada dia. Ela tinha visto os vídeos do salvamento viralizando nas redes sociais. Milhares de visualizações. A babá humilde sendo chamada de heroína nos comentários. Pessoas elogiando a coragem extraordinária dela. E o pior de tudo, dezenas de comentários criticando duramente Amanda por ter ficado completamente paralisada e histérica enquanto o próprio filho sufocava na frente dela. A humilhação pública era absolutamente insuportável para alguém tão obcecada com aparências perfeitas e status social como ela sempre foi. Amanda não conseguia aceitar aquilo de jeito nenhum. Na cabeça distorcida dela, Juliana tinha roubado o momento. Tinha se feito de heroína de propósito para ganhar atenção, para manipular Henrique e Theo, para destruir a imagem dela como mãe. E pior ainda, ela via claramente que Henrique estava olhando para aquela babá de forma diferente agora, mais intensa, mais carinhosa. E isso a deixava absolutamente furiosa. Foi quando Amanda decidiu agir. Ela não ia deixar uma empregada qualquer destruir tudo que ela tinha construído. Não ia permitir que aquela mulher pobre ficasse com o ex-marido dela e com o filho dela. Mesmo que ela mesma não quisesse estar com Henrique, a ideia de vê-lo feliz com outra pessoa, principalmente com alguém tão inferior socialmente, era inaceitável. A primeira coisa que Amanda fez foi ligar para a melhor amiga, Renata Monteiro. Renata era uma socialite influente de 45 anos, casada com um banqueiro conhecido em todos os círculos da elite carioca. Elas se encontraram para um almoço caro num restaurante exclusivo em Ipanema. "Renata, você não vai acreditar no absurdo que está acontecendo." Amanda começou assim que se sentaram, a voz carregada de indignação falsa. "O quê? Conta tudo. Aquela babá que o Henrique contratou... Ela ofereceu o petisco perigoso para o Theo de propósito no casamento. Tudo foi armado para ela poder se fazer de heroína, salvando o menino." Amanda disse isso olhando diretamente nos olhos da amiga, como se fosse a mais pura verdade. Renata arregalou os olhos, chocada. "Você tem certeza disso?" "Absoluta, eu vi tudo." Ela deu aquele petisco decorativo na mão do Theo e ficou observando de longe. Quando ele começou a engasgar, ela esperou todo mundo entrar em desespero para então aparecer e salvar. Foi manipulação pura. Agora ela está enrolando o Henrique, fazendo ele acreditar que ela é perfeita. Quer você acredita que ele está deixando ela jantar com eles? Como se ela fosse parte da família. Isso é muito grave, Amanda, muito sério mesmo. Eu sei. E tem mais. Tenho certeza que ela quer o dinheiro do Henrique. Quer se casar com ele e ter acesso à fortuna toda. É golpe clássico.
Mulher pobre usando criança para manipular homem rico e vulnerável. Renata ficou completamente convencida com a história inventada e começou a espalhar aquilo para todo mundo que conhecia nos círculos exclusivos da elite. Em poucos dias, o boato estava por toda parte. Nos almoços das socialites, nos jantares dos empresários, nas festas privadas, nos grupos de WhatsApp das mães da escola particular de Theo. Soube que a babá do filho do Henrique Azevedo armou tudo? Dizem que ela ofereceu o petisco perigoso de propósito. Pobre homem sendo manipulado por uma oportunista. Henrique começou a perceber as mudanças. Pessoas que sempre foram cordiais agora o olhavam com pena. Faziam perguntas estranhas, sugeriam que ele deveria ter cuidado. Alguns até falaram diretamente: Henrique, você tem certeza de que pode confiar nessa babá? Andam falando coisas muito sérias sobre ela. Ele não entendeu no começo, mas quando um amigo próximo contou a versão completa do boato que estava circulando, Henrique ficou absolutamente furioso. Era mentira descarada. Ele estava lá, viu tudo. Theo pegou o petisco sozinho da mesa, enquanto brincava com outras crianças longe de qualquer adulto. Juliana estava do outro lado do salão quando aconteceu. A acusação era absurda, cruel e completamente inventada, mas o pior ainda estava por vir. Amanda não tinha parado só nos boatos. Ela contratou o Dr. Augusto Vasconcelos, um advogado especialista em direito de família, conhecido por ser implacável e usar qualquer tática necessária para ganhar casos. Ele tinha 52 anos, escritório luxuoso em Leblon e uma reputação de fazer qualquer coisa por clientes que pagassem bem. Doutor Augusto, preciso provar que aquela babá é perigosa para o meu filho. Preciso tirar ela de perto do Theo e do Henrique. Amanda explicou na primeira reunião, sentada numa cadeira de couro cara no escritório dele. Entendo perfeitamente. Vamos reunir evidências. Vamos questionar a formação dela. Vamos investigar o passado. Vamos encontrar algo que a desqualifique completamente. O advogado falou com aquela confiança fria de quem já tinha destruído muitas pessoas antes. Eles começaram a pressionar de todas as formas. Amanda entrou com um pedido judicial para revisão de guarda, alegando que Theo estava sendo exposto a influências inadequadas e que a babá representava risco psicológico para a criança. Dr. Augusto enviou cartas intimidadoras para Henrique, ameaçando processos por negligência se ele continuasse permitindo que Juliana tivesse tanto acesso ao menino. A situação ficou insuportável. Juliana começou a sofrer humilhações diretas em locais públicos. Numa ida ao supermercado de luxo perto da cobertura, uma mulher que ela nunca tinha visto antes a encarou com desprezo. Você deveria ter vergonha. Manipular uma criança daquele jeito. Que tipo de pessoa faz isso? Juliana ficou paralisada sem entender. Desculpa? Do que a senhora está falando? Não se faça de desentendida. Todo mundo sabe o que você fez. Ofereceu aquele petisco perigoso de propósito para se fazer de heroína. Está todo mundo comentando. As lágrimas vieram imediatamente. Juliana correu para fora do supermercado sem comprar nada, o coração batendo descontrolado. Ela ligou para Henrique assim que chegou em casa, a voz embargada. Henrique, eu não aguento mais. As pessoas estão me acusando de coisas horríveis. Estão dizendo que eu machuquei o Theo de propósito. Eu juro que não fiz nada disso. Eu nunca faria mal para ele. Nunca. Eu sei, Juliana. Eu sei perfeitamente que é tudo mentira. É a Amanda fazendo isso. Ela está espalhando boatos e usando advogado para pressionar. Mas eu não vou deixar ela destruir você. Não vou permitir. Mas as coisas só pioraram. Na escola particular de Theo, outras mães começaram a evitar Juliana quando ela ia buscar o menino. Conversas paravam quando ela se aproximava. Olhares de julgamento a seguiam por todos os lados. E Theo percebia tudo aquilo. O menino ficou confuso e assustado. Ju,
Por que aquelas mães olham feio para você? Não liga para isso, querido. São apenas pessoas que não entendem a verdade. Mas Theo ficou cada vez mais grudado em Juliana depois disso, com medo de perder ela, com medo de que a mãe conseguisse tirar a Ju da vida dele. E esse medo era real. Amanda estava fazendo de tudo para conseguir exatamente isso. A pressão social sobre Henrique também aumentou drasticamente. Amigos próximos, pessoas que ele respeitava, começaram a questionar o julgamento dele. Henrique, será que você não está sendo manipulado emocionalmente? Pensa bem, cara, essa mulher apareceu do nada na sua vida e agora você está deixando ela controlar tudo. Você precisa pensar no Theo, no que é melhor para ele. Henrique começou a duvidar de si mesmo em alguns momentos. Será que estava sendo irracional? Será que estava deixando gratidão se transformar em algo mais, sem pensar direito nas consequências? Mas toda vez que via Juliana com Theo, todo aquele medo desaparecia. A conexão entre os dois era real. O amor era genuíno e ele sabia disso no fundo do coração. Amanda escalou ainda mais a situação quando soube que Henrique não estava cedendo. Ela foi até a escola de Theo e conversou com a diretora, tentando plantar mais sementes de dúvida. Eu estou muito preocupada com o meu filho. Aquela babá que trabalha para o pai dele tem um comportamento muito estranho, manipulador. Tenho medo do que ela pode estar fazendo com a cabeça do Theo. A diretora, uma mulher experiente de 58 anos, ouviu tudo, mas não se deixou influenciar facilmente. Senhora Amanda, eu conheço Juliana há 3 anos. Ela sempre foi extremamente dedicada e carinhosa com Theo. Nunca vi nada de inadequado. Mas a senhora não viu o que aconteceu no casamento. Eu vi e tenho certeza que foi proposital. A diretora não se comprometeu, mas a semente da dúvida estava plantada em mais um lugar. A situação ficou crítica quando Amanda ameaçou entrar com um processo formal acusando Juliana de negligência intencional e manipulação psicológica de menor. Dr. Augusto tinha conseguido montar um caso baseado em testemunhas fabricadas, interpretações distorcidas e supostas evidências que não provavam nada, mas que soavam convincentes num papel timbrado de escritório de advocacia caro. Henrique estava desesperado. Juliana estava destruída emocionalmente. E Theo estava no meio de tudo aquilo, sem entender por que tanta gente estava sendo má com a pessoa que ele mais amava no mundo, além do pai. Mas Amanda Coutinho cometeu um erro crucial. Um erro que ela jamais imaginou que seria descoberto e que destruiria completamente todos os planos dela. E esse erro estava prestes a vir à tona da forma mais inesperada possível. Tudo mudou completamente numa quinta-feira de manhã. Henrique tinha levado Theo para uma consulta de rotina com o terapeuta infantil, Dr. Lucas Silva, um profissional experiente e respeitado que acompanhava o menino desde o divórcio conturbado dos pais. As sessões eram sempre tranquilas, um espaço seguro onde Theo podia falar sobre seus sentimentos sem medo de julgamento. Naquele dia específico, a sessão começou normal. Dr. Silva perguntou como Theo estava se sentindo. O menino falou sobre a escola, sobre os amigos, sobre as brincadeiras. Estava mais quieto que o normal, mas nada muito preocupante no começo. Foi quando o terapeuta perguntou sobre o casamento em Paraty. Theo, você ainda pensa naquele dia em que você engasgou na festa? O menino ficou sério imediatamente. Abaixou a cabeça. Ficou quieto por alguns segundos longos. Então começou a falar, a voz baixa, mas clara. Eu penso sim. Eu fiquei com muito medo. Achei que ia morrer de verdade. Eu imagino que foi muito assustador mesmo. Você quer me contar o que você lembra daquele momento? E foi aí que Theo começou a relatar detalhes que ele nunca tinha contado para ninguém antes. Detalhes que estavam guardados na memória dele, esperando o momento certo para sair. Eu estava brincando com outras crianças perto da mesa. A mamãe estava longe conversando com o namorado dela.
Eu peguei aquele peixinho dourado porque achei bonito, coloquei na boca, aí ele ficou preso na minha garganta e eu não conseguia respirar mais. Doutor. Silva ouvia atentamente, fazendo anotações. E o que aconteceu depois? Eu tentei chamar a mamãe, mas ela não olhou para mim. Ela estava de costas. Aí eu fiquei com muito medo e caí no chão. As pessoas começaram a gritar. Aí a mamãe veio correndo. E o que a sua mãe fez? Theo ficou quieto de novo. Mexeu nas mãos nervosamente. Então falou algo que mudaria tudo. Ela ficou gritando muito alto, mas ela não me pegou. Ela ficou longe. Eu ouvi ela falando, não quero sujar meu vestido. Aí a Ju chegou correndo e me pegou. A Ju me salvou. A mamãe só ficou gritando longe. Dr. Silva parou de escrever, olhou para o menino com atenção total. Theo, você tem certeza que ouviu sua mãe dizer isso sobre o vestido? Tenho. Ela falou isso quando uma senhora mandou ela me pegar. Ela falou que não queria sujar o vestido de seda. Eu ouvi. Todo mundo ouviu, mas ninguém falou nada. O terapeuta sentiu um frio na espinha. Aquilo era um relato extremamente sério. Continuou fazendo perguntas cuidadosas. E como você se sentiu quando percebeu que sua mãe não estava te ajudando? As lágrimas começaram a descer pelo rosto pequeno de Theo. Eu fiquei mais assustado ainda. Achei que ia morrer e que a mamãe não ligava. Mas aí, a Ju me pegou e fez aquela coisa na minha barriga e o peixinho saiu. A Ju sempre cuida de mim. A mamãe não cuida. Dr. Silva fez mais algumas perguntas. Perguntou sobre como Theo se sentia em relação à mãe agora. Perguntou sobre Juliana. Perguntou sobre os boatos que andavam circulando. E Theo, com aquela honestidade brutal que só crianças têm, contou tudo. Como ele sabia que Juliana não tinha dado o petisco para ele. Como ele tinha pegado sozinho. Como as pessoas estavam sendo más com a Ju sem motivo. Como ele tinha medo que a mamãe conseguisse tirar a Ju da vida dele. Quando a sessão terminou, Dr. Silva pediu para conversar com Henrique sozinho. O que ele tinha a dizer era muito sério. Senhor, Henrique, preciso falar sobre algo que Theo relatou hoje. É muito importante. Claro, doutor, pode falar. Theo contou detalhes sobre o incidente no casamento que são extremamente preocupantes. Segundo ele, Amanda não só ficou paralisada, mas deliberadamente se recusou a ajudar para não sujar o vestido. Ele ouviu ela dizer isso. E mais importante ainda, ele deixou muito claro que pegou o petisco sozinho, que ninguém deu para ele. O relato dele contradiz completamente as acusações que estão sendo feitas contra Juliana. Henrique ficou em choque. Ele contou isso tudo? Sim. E como profissional, tenho obrigação de documentar esse relato formalmente. Se o que Theo está dizendo é verdade, e eu acredito que é pela forma consistente e espontânea como ele falou, então Amanda está fazendo acusações falsas graves. Isso é muito sério. Pode configurar alienação parental e difamação. Doutor, o senhor pode colocar isso tudo num relatório oficial? Posso e vou. Aliás, preciso, por uma questão ética e legal. Theo está claramente angustiado com a situação. Ele tem medo de perder a figura de referência materna que ele realmente tem, que é Juliana. Amanda está causando dano psicológico ativo ao filho ao espalhar essas mentiras e tentar separar a criança de quem realmente cuida dele. Henrique saiu daquele consultório com uma mistura de alívio e raiva. Alívio, porque finalmente tinha evidência concreta da verdade. Raiva, porque Amanda tinha chegado tão longe nas mentiras que estava machucando o próprio filho no processo. Dr. Silva preparou um relatório detalhado de 6 páginas. Incluiu o relato completo de Theo, sua avaliação profissional, recomendações e uma conclusão clara. As acusações contra Juliana eram infundadas e motivadas por manipulação intencional de Amanda. Henrique levou esse relatório direto para o advogado dele. Então tomou uma decisão.
Ia confrontar Amanda publicamente com as evidências. Ia acabar com aquela farsa de uma vez por todas. E ia garantir que Juliana recebesse o reconhecimento público que merecia. Ele marcou uma reunião formal. Convidou Amanda, o namorado dela, Dr. Augusto Vasconcelos, Renata Monteiro e algumas outras pessoas-chave que tinham espalhado os boatos. Marcou num escritório neutro com testemunhas presentes. Amanda chegou confiante, achando que ia finalmente conseguir o que queria. Mas a confiança dela durou exatamente 3 minutos. Henrique colocou o relatório do Dr. Silva na mesa. Amanda, você espalhou boatos mentirosos sobre Juliana. Acusou ela de algo horrível que nunca aconteceu. E fez tudo isso usando nosso filho como ferramenta. Mas Theo contou a verdade. Tudo para o terapeuta dele. Amanda ficou pálida. Do que você está falando? Estou falando que Theo relatou que você se recusou a ajudá-lo porque não queria sujar seu vestido de seda. Que você ficou paralisada e inútil enquanto ele sufocava. E que ele pegou o petisco sozinho. Ninguém deu para ele. Juliana estava do outro lado do salão. Seu advogado pode confirmar, né, doutor Augusto? O advogado Augusto Vasconcelos abriu o relatório e começou a ler. Sua expressão mudou gradualmente de confiança para preocupação. Aquilo era um documento oficial de um terapeuta respeitado. Tinha peso legal real. Renata Monteiro, que estava ali também, ficou chocada. Amanda, você me disse que tinha certeza, que tinha visto ela dando o petisco. Eu vi sim. Amanda tentou mentir ainda, mas a voz já estava tremendo. Não viu nada. Você inventou tudo porque não aguenta ver Juliana perto do Theo e de mim. Porque não aguenta ver que ela é melhor mãe para ele do que você jamais foi. Henrique falou isso olhando direto nos olhos dela, a voz firme e fria. Como você ousa dizer isso? Eu ouso porque é verdade, e agora todo mundo vai saber. Vou enviar cópia desse relatório para todas as pessoas que você contaminou com suas mentiras. Vou processar você por difamação contra Juliana. E vou entrar com pedido de revisão de guarda completa. Você não merece ter acesso ao Theo. Não merece nem ser chamada de mãe. Amanda explodiu em lágrimas dramáticas. Mas dessa vez, ninguém teve pena. Renata se levantou e saiu da sala, completamente envergonhada por ter espalhado mentiras. Dr. Augusto fechou a pasta e avisou que estava abandonando o caso imediatamente, porque não defendia causas baseadas em mentiras provadas. A notícia do relatório se espalhou pela elite em menos de 24 horas. Mais rápido ainda do que os boatos tinham se espalhado. As mesmas pessoas que tinham criticado Juliana agora estavam horrorizadas com Amanda. Postagens nas redes sociais foram apagadas. Mensagens de pedido de desculpas começaram a chegar. A verdade tinha finalmente vindo à tona de forma inegável. E a vingança contra quem tentou destruir Juliana estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, a situação de Amanda desmoronou completamente. O processo por difamação que Henrique entrou contra ela ganhou força imediata com o relatório do Dr. Silva como evidência central. Advogados especializados em direito de família começaram a analisar o caso e todos chegavam à mesma conclusão. Amanda tinha cometido alienação parental grave e difamação intencional. Mas a vingança social foi ainda mais brutal que qualquer processo judicial poderia ser. Renata Monteiro, a socialite que tinha espalhado os boatos para toda a elite, ficou completamente envergonhada quando a verdade saiu. Ela tinha colocado a reputação dela em risco, defendendo mentiras. E agora todos os círculos sociais exclusivos sabiam disso. Na próxima festa beneficente que Renata organizava todo ano, um evento tradicionalmente disputado pela elite carioca, metade dos convidados cancelou presença. As desculpas eram vagas, mas a mensagem era clara. Ninguém queria ser associado a ela depois do fiasco todo. Ela perdeu prestígio social da noite para o dia. O marido banqueiro ficou furioso com a situação, culpando ela por manchar o nome da família.
O casamento entrou em crise. Dr. Augusto Vasconcelos, o advogado que tinha topado fabricar evidências e usar táticas sujas para Amanda, também sofreu consequências duras. Henrique entrou com representação formal na OAB, apresentando todas as provas de má conduta profissional. Cartas intimidadoras, baseadas em mentiras. Tentativas de fabricar testemunhas. O caso ganhou repercussão porque Henrique tinha contatos importantes no meio jurídico. A investigação da OAB levou 3 meses, mas concluiu que Dr. Augusto tinha violado o código de ética da profissão de forma grave e deliberada. Ele recebeu suspensão de 6 meses para exercer a advocacia. Vários clientes importantes o abandonaram quando a notícia se tornou pública. O escritório de luxo em Leblon começou a ter dificuldades financeiras pela primeira vez em anos. Mas foi Amanda quem sofreu a queda mais devastadora de todas. A elite carioca, que antes a adorava pelas festas que ela organizava e pelos projetos de arquitetura luxuosos que ela criava, agora a evitava completamente. Convites para eventos pararam de chegar. Clientes ricos começaram a cancelar projetos, alegando mudanças de planos, mas, na verdade, querendo distância dela. O namorado empresário, que sempre foi movido por status e aparências, terminou o relacionamento publicamente 2 semanas depois do escândalo, alegando que não podia se associar a alguém com aquela reputação manchada. Amanda tentou se defender nas redes sociais. Postou um texto longo, tentando justificar suas ações, dizendo que estava apenas protegendo o filho. Mas os comentários foram brutais. Centenas de pessoas, muitas que tinham filhos também, criticaram ela duramente. Você abandonou seu filho quando ele mais precisava e ainda teve coragem de culpar quem salvou ele? Que tipo de mãe faz isso? Você não merece aquele menino. A postagem foi apagada no mesmo dia, mas prints já tinham se espalhado por todos os lugares. A humilhação era completa e pública. O processo de guarda foi revisado como Henrique tinha exigido, com o relatório do Dr. Silva, o depoimento de várias testemunhas do casamento que confirmaram a versão de Theo e a campanha difamatória aprovada contra Juliana. O juiz tomou uma decisão que chocou Amanda, mas que era previsível para qualquer um que conhecesse os fatos. Henrique recebeu guarda completa de Theo. Amanda teria apenas visitas supervisionadas uma vez por mês, e somente se Theo concordasse em vê-la. O menino, quando perguntado em particular pelo juiz sobre o que ele queria, foi absolutamente claro. Eu quero ficar com meu pai e com a Ju, não quero ver a mamãe agora. A decisão judicial reconheceu oficialmente algo que já era óbvio para qualquer um que realmente conhecesse aquela família. Juliana era a figura materna de referência na vida de Theo, e nada que Amanda fizesse mudaria isso. Mas ainda havia uma última coisa que precisava acontecer. Henrique sabia que apenas ganhar o processo não era suficiente. Juliana precisava ser reconhecida publicamente como a heroína que realmente era. Precisava receber a validação que havia sido tirada dela pelos boatos maldosos. Ele organizou um evento, convidou a imprensa, convidou pessoas importantes da sociedade, convidou todos que tinham sido contaminados pelos boatos. E no centro daquele evento, colocou Juliana. No dia do evento, realizado num salão elegante de hotel 5 estrelas, Henrique subiu no palco com Theo e Juliana ao lado dele. Ele contou a história toda, desde o engasgo até os boatos, desde o salvamento heróico até a campanha difamatória. E então, apresentou Juliana formalmente para todos ali presentes. Esta mulher salvou a vida do meu filho com conhecimento e coragem. Esta mulher foi caluniada e atacada por pessoas que deveriam ter vergonha. Mas a verdade sempre vence. E hoje eu quero que todos saibam. Juliana Rodrigues não é apenas uma babá. Ela é a pessoa mais importante na vida do meu filho. E na minha vida também. A plateia aplaudiu de pé.
muitos com lágrimas nos olhos. Juliana estava visivelmente emocionada, segurando a mão de Theo com força. Mas o momento mais lindo veio quando Theo pegou o microfone e falou com aquela sinceridade pura de criança. A Ju me salvou. A Ju sempre cuida de mim. Eu amo muito a Ju. Ela é minha mãe de verdade. Não tinha um olho seco naquela sala. E naquele momento, todo mundo entendeu o que realmente importava. Não era dinheiro, não era status, não eram aparências. Era amor verdadeiro. Era cuidado genuíno, era estar presente quando realmente importava. Depois daquele evento, a vida mudou completamente para todos os envolvidos. 6 meses depois daquele evento transformador, numa manhã tranquila de sábado, Henrique pediu Juliana em casamento. Não foi num restaurante caro, não foi numa viagem exótica, foi em casa, na sala da cobertura, com Theo presente, porque era assim que deveria ser, simples, verdadeiro, em família. Juliana, você salvou meu filho, mas você também salvou a mim. Me ensinou o que realmente importa na vida. Me mostrou que amor verdadeiro não tem nada a ver com status ou dinheiro. Você quer se casar comigo? Quer construir uma família de verdade com a gente? Juliana chorou tanto que mal conseguiu falar, mas acenou que sim com a cabeça, as lágrimas descendo sem parar. Theo pulou de alegria, comemorando como se tivesse ganho o melhor presente do mundo. A Ju vai ser minha mãe para sempre agora. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi uma cerimônia linda, mas simples, bem diferente do casamento pomposo onde tudo tinha começado. Apenas amigos verdadeiros e família. A mãe de Juliana, Dona Rosa, estava lá chorando de emoção, usando o vestido mais bonito que tinha. Theo foi o pajem mais animado que alguém poderia imaginar, carregando as alianças com um sorriso enorme no rosto. O juiz que tinha decidido o caso de guarda foi convidado e compareceu. Durante a cerimônia, ele fez questão de fazer um discurso. Eu já vi muitos casos na minha carreira, mas poucos me tocaram como este, porque aqui eu vi o amor verdadeiro vencer. Vi uma mulher ser reconhecida não pelo que ela tem, mas pelo que ela é. E vi uma criança finalmente ter a mãe que sempre mereceu. Quando Juliana e Henrique se beijaram depois dos votos, Theo correu e abraçou os dois ao mesmo tempo. Ah,